Para mostrar exemplos positivos aqui no Bom para Todos, a nossa equipe esteve em um abrigo que acolhe cães resgatados de maus tratos. Você conhece agora a Paola, uma protetora dos animais que se dedica a ajudar esses bichinhos. Vamos ver. Ela sabe o nome de todos eles. E olha que são quase 50. Lembra da hora do remédio. E a história que trouxe cada um ao abrigo. Alguns são retirados de maus tratos, a gente tem às vezes também retirado de canil clandestino ou às vezes abandonado na rua, mas todos são. Tem alguns que nascem aqui, que vêm com a mãezinha, né, que a gente resgata a mãe, igual aquela pequenininha que tá lá embaixo, e eles nascem aqui. Mas só os que nascem aqui, os filhotes que não têm maus tratos, os outros todos têm. Ai, obrigada. Paola virou protetora de cães depois de resgatar uma ninhada abandonada na rua. Aí peguei um, peguei dois, levei para casa, aí começou. Aí já começou, todos que via na rua pegava, aí eu morava lá no centro, numa casa menor, e eu comecei a ficar com muita quantidade de animal, e aí eu vim para cá, para eles terem mais espaço. As despesas com veterinário, alimentação, manutenção, saem do próprio bolso. A gente pode estipular assim, uma média mais ou menos de contando tudo, uns R$6.000 de gasto por mês. Só em 2017, 300 cães que passaram pelo abrigo foram adotados. As adoções são muito controladas, né? A gente só doa castrado, vacinado, vermifugado. A gente acompanha as adoções depois. Nós temos termos de adoção que a gente liga para as pessoas para acompanhar, para ver como que o animal tá. O rigor na adoção não garante que o animal não seja abandonado novamente. Nós temos muito problema até com devolução dos nossos próprios animais. Nós fazemos a doação durante o ano. Nós fazemos doação com termo de responsabilidade, explicamos tudo, pedimos a consciência da pessoa que está adotando. Mas aí chega no final do ano eu vou viajar. Ou vai vir gente na minha casa, eu não posso ter cachorro. E mais por esse motivo o final de ano mesmo, né? Mas as pessoas simplesmente adotam um filhote pequeno, porque o filhote é pequeno e é bonitinho. O filhote vai crescer, a hora que o filhote cresce, põe na rua. Alguns devolvem pra gente, outros nem devolvem, põe na rua mesmo. A filha foi devolvida 2 vezes e acabou adotada pelo abrigo. Mas ela é uma exceção. A regra aqui é não se apegar ao animal. Por mais que o animal tenha muito amor aqui, tenha espaço, ele não é um animal único. E se eu ficar com o animal aqui, aquele que está na rua largado vai ficar na rua. O abrigo só recebe cães, mas qualquer bicho que se aventure por aqui é bem tratado. Como prova o lagarto, que não conseguia sair da piscina vazia e foi devidamente resgatado. Filha! Não morde ele! O bichinho é bravo, hein? Se você não tem machucar ele, você vai ter fome. Filha! Fugiu, fugiu. Muito legal. Para falar com a gente sobre proteção aos animais, estão aqui o Carlos Cipro, presidente da Associação Brasileira dos Advogados Animalistas, também representante da ONG Olhar Animal, e a Márcia Cap, protetora de animais, que faz parte da campanha pela adoção de animais em São Bernardo do Campo. Sejam muito bem-vindas. Márcia, queria começar conversando com você. Você é mãe da Paula, que a gente acabou de ver aí. É muito grande a quantidade de animais abandonados? Sim, para quem tem o olhar para enxergar, é enorme. É que eu fui uma dessas pessoas por muito tempo. A gente passa pela rua, a gente não vê. As pessoas não veem um animal passando fome, largado. Quando você começa a enxergar isso, é absurdamente. Eu vejo pelos meus netos, que os meus netos vivenciam o nosso trabalho. Outro dia minha filha foi entrar na padaria, a menina de 5 anos fez: mãe, olha lá. Ela fez: ai, que lindinho. Mãe, não tem nada de lindinho. Ele não tem um pano para dormir, não tem comida. Quem vai cuidar dele? Aí a mãe não sabia o que fazer, porque ela não é da proteção. Aí fez: acho que alguém vai cuidar. Aí ele falou: eu vou ligar para a vovó. Entendeu? Eles já estão com consciência. Já tem um olhar, né? Exatamente. Treinado para ver uma enxergar, porque Deus coloca no nosso caminho, não é verdade? Deus coloca na hora que você viu. Não é para ligar para ninguém, não. É para você ajudar aquele bicho. Sim. É um problema social, gente. Os cães são os principais vítimas? Quer dizer, são os bichinhos que são mais abandonados? Cães, gatos, né? O gato ele é abandonado indiretamente, porque as pessoas adquirem o animal e não tem tela para proteção do seu animal, deixam sair na rua.
Então, vai viajar e larga. O animal, a gente faz um controle bem rigoroso, a gente acompanha tal. Lógico que algumas coisas acabam saindo errado, mas eu vou ter bebê. Nossa, como isso é triste, gente, como é difícil escutar isso. Tem nada a ver você ter um filho e deixar de ter o animal, ou deixar de ter o filho para ter animal, são coisas diferentes. E as crianças e os animais são excelentes companheiros, é tudo de bom para uma criança, né? Ter um animal. Eu perdi o emprego. Quando a gente perde o emprego, a gente divide a comida com todos da casa, inclusive com o animal. Quando a gente muda para uma casa menor, a gente divide o espaço com todos, inclusive com o nosso animal. Então, eu sou uma pessoa delicada para falar sobre isso. Eu não consigo entender essas justificativas. Eu tenho um exemplo aqui que me orgulha, que é a Thalita. Adoro recebê-la na feira de adoção, me visitando com a cachorrinha que ela adotou em mim, que puseram fogo na cachorrinha, e o bebê dela, que convivem muito bem. Isso é uma família. Eu adotei. E eles, quando entram para uma casa, eles entram para a família, para ficar até o final da vida. E não, ele está velho, eu não tenho dinheiro para tratar. Se você não vier buscar, eu vou pôr na rua. É isso que a gente escuta. Então, nós temos hoje 14 velhos que vão morrer com a gente, que saíram nessas condições. Agora, Carlos, a gente estava conversando sobre como identificar maus tratos. O que é maus tratos? O que são os maus tratos? De repente, é um cachorro que fica, por exemplo, o dia todo dentro de casa? Maus tratos pode ser considerado... não é só bater, tem muito mais coisa que é maus tratos também. Sim. Boa tarde, primeiramente. A gente entende que maus tratos, claro que algumas posições não recebem guarida, necessariamente recebem guarida da justiça. A gente entende que maus tratos é qualquer coisa que atente contra a dignidade do animal. Então, os maus tratos podem ser tanto praticados por uma atitude, mas também por uma omissão. Então, assim, no Brasil, a gente tem um decreto ainda em vigor da década de 30 que define algumas situações de maus tratos. Mas ele não dá um rol taxativo, não é só aquilo que é maus tratos. Mas ele dá uma boa ideia, assim, e de coisa de 80 anos atrás, né? Já falava de deixar sem alimento, já falava de não dar o cuidado veterinário adequado. Então, na verdade, todas essas situações... desde deixar preso, passando por alimento, passando por abrigo, passando por não dar o cuidado veterinário adequado, pode caracterizar maus tratos. A lei não fala só de maus tratos, a lei também fala de abuso. Existe uma questão de definição um pouquinho diferente. Abuso é você usar fora do que seria adequado. A gente acha isso bastante complicado porque... No nosso entendimento, os interesses dos animais devem ser preservados, porque a gente acha que eles têm interesses moralmente relevantes e que devem ser protegidos pelo direito. Então, o abuso por si só, a definição de que algum uso seria correto, a gente já acha um pouco complicado, né? A gente, dentro da nossa associação e com ONGs parceiras, como é o caso do Olhar Animal, que você falou, a gente busca o respeito à dignidade de todos os animais, não só de cachorros e gatos. Com esse caso que aconteceu no Carrefour, ficou bastante latente essa questão relativa aos cachorros. Tem esses projetos de lei que finalmente andaram na Câmara e no Senado. A gente está muito preocupado. Hoje eu recebi algumas ligações de Brasília, inclusive, relatando que a nossa querida bancada ruralista aproveitou esses projetos para colocar uma emenda no artigo 32, que é a que fala de maus tratos e abuso, para dizer que o abuso e os maus tratos não se aplicam a cavalos e bovinos. Então, assim, para variar, os nossos congressistas tão perspicazes em causa própria, estão preocupados em dizer o seguinte: olha, já que o pessoal está querendo melhorar a coisa para cachorro e para gato, vamos colocar um adendozinho aí, vamos tirar cavalo e boi da história, porque a gente está liberado para fazer o que quiser em rodeio e vaquejada. Isso nos preocupou muito, porque assim, a gente entende que se a gente pretende respeitar os interesses, a integridade física, a vida dos animais, a gente tem que respeitar de todos, não só de cachorro e de gato. Especificamente nessa questão do Carrefour, o que eu percebo, eu advogo
enfim, não importa quantos anos, mais de uma década, e quase esse período todo advogando para os animais. O que eu percebo, o que mais me preocupa é o seguinte: é muito fácil jogar a responsabilidade nas costas daquele segurança que fez aquilo. Sim. Eu já presenciei, numa outra rede de supermercados, um segurança fazer exatamente a mesma coisa e levei até as últimas consequências. Enfim, o segurança foi condenado também e tudo mais. Só que eu percebo? Esses seguranças, que na verdade acabam sendo o elo mais fraco na relação, eles não fariam isso tão veementemente e repetidamente, sem no mínimo ter a conivência da empresa de segurança que está por trás deles, sim, como das redes. Na verdade, assim, o supermercado, ele quer saber, uma ordem, né? Ele quer saber do cachorro não tá lá, né? Então, assim, essas empresas, elas precisam ser responsabilizadas para que elas mudem essa política. A gente vê tantos estabelecimentos comerciais, quantos postos de gasolina a gente não vai até o posto de gasolina, a gente vê, tem cachorrinho até com um bonezinho da empresa do posto de gasolina, né? Essas empresas precisam começar a ter outra relação com os animais que estão na rua. Não só as empresas, nós todos. A gente tem que entender que isso é um problema social. Os animais abandonados na rua são um problema social. Os responsáveis somos todos nós como sociedade. Então, assim, existe uma lei do cão comunitário que prevê que os animais podem ser cuidados na rua. Então, assim, muito melhor do que ficar recolhendo cachorro, botando em abrigo e ver o que faz. Se o cachorro está bem na rua, não está doente, não está machucado, a comunidade está ajudando a cuidar, vamos cuidar dele ali. Sim, né? Sem problema. Só que assim, todos precisamos respeitar esse animal que está na rua, porque ele não quer estar na rua, né? Mas já que ele está lá, eu acho que a gente, como cidadão, como empresa, a gente tem que começar a pensar nisso. E não simplesmente jogar a culpa, foi o segurança que fez isso, que a gente sabe que não foi. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A punição à empresa seria muito maior do que ao funcionário? Então, a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, no artigo 2º, ela prevê que para todos os crimes ambientais as pessoas jurídicas também podem ser punidas. Não podem como devem. Claro que você vai precisar provar um nexo causal entre o que aconteceu e a atitude da empresa. Sim. Por isso que eu estava ressalvando. A gente pega pela repetição desses casos e a gente percebe que é ilógico pensar que o segurança que está ali na ponta da cadeia do que está acontecendo, como é que ele faz isso sozinho? Como é que ele agir sozinho da própria cabeça dele, né? A gente pega no caso do Carrefour, a gente vê ele tá com um instrumento que não foi um pau que ele achou ali em algum lugar. Parece que é um instrumento que é um instrumento que já estava ali por algum motivo, né? Parece que é uma barra de ferro com uma ponta. O que aquela barra estava fazendo ali? Né? Ninguém viu aquela barra ali. É muito estranho. Então, assim, tudo indica que realmente há uma conivência dessas empresas e sim, pela lei de crimes ambientais, em qualquer crime ambiental as empresas também podem ser responsabilizadas, passando por multas que podem ser pesadas. E a gente sabe que é isso que acaba funcionando, né? Sim, e Márcia, agora nesse final de semana acontece uma feira de adoção de animais em São Bernardo, então com muita responsabilidade, quem estiver interessado pode ir até a feira. Isso. Neste domingo, nós fazemos feiras em todos os finais de semana, mas este domingo, no Paço Municipal, é a primeira feira que nós fazemos para o nosso projeto. Nós vamos montar um castramóvel. E iniciamos nessa feira a nossa ação, lógico, para juntar dinheiro para fazer isso. Então, quer dizer, nós nos propusemos a equipar esse castramóvel em 1 ano. Então, ganhamos o automóvel e vamos cuidar de equipar. Então, essa feira é um marco para a gente. Agora nós começamos não só a focar a proteção, o castramóvel, porque nós vamos conseguir ajudar lugares mais simples, periferias, os bichinhos. Como a aldeia indígena, que a gente fez um trabalho em setembro, e, muito animal lá sem castrar, precisamos, então, porque muita essa gente feira solta marca os isso. animais, inclusive nas aldeias, né? Tem esse Muitos. problema. Eu trouxe uma filhotinha, que era que cabia no meu banheirinho da lavanderia, mas podia ter trazido mais 18 na situação crítica. Ela está maravilhosa, adotada, muito bem, porque foi cuidado e teve comida. Agora, você recebe alguma ajuda? Vocês recebem alguma ajuda financeira? Nós não temos ajuda de nada. Nesta feira, nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação de ração
que vamos distribuir para protetores que fazem o trabalho da proteção da maneira que nós entendemos como proteção. Resgatar, cuidar e levar para a feira de adoção, não acumular em casa. Isso é uma parte da proteção muito delicada, porque o animal, ninguém é feliz vivendo é como a Paola falou, ninguém é feliz, não é individual, ele precisa ter sua casa, precisa ser cuidado separadamente, todos eles têm direito. Então vamos dividir, lógico, vai depender do quanto a gente tiver de arrecadação, para quantas pessoas a gente vai poder ajudar. Então vamos começar com isso, depois vamos ter projetos de algumas coisas que estamos pensando, bingo, jantar, não sei o quê, porque é uma quantia razoável. A partir desse caso, vocês acham que mudou um pouco em relação à sensibilização das pessoas para essa causa? Vocês perceberam? Isso. Sim, você viu a comoção? Por que nós da proteção estamos radicais? Boicote a todo o Carrefour, já e sempre. Porque se eu falar do segurança, não tem vulto, tem que ser o Carrefour. Ele é responsável, é fácil jogar no mais fraco. Ele é responsável. Quem abandonou o Carrefour não tem câmera. É responsável quem abandonou, é responsável quem passou lá e não recolheu, que não podia, porque, lógico, eu tenho certeza que muitos protetores estavam esperando ter uma vaga para ir lá e buscar. Porque, às vezes, a gente vai buscar e não dá mais tempo, mas a gente precisa vagar um espaço. Aquele que passou, que poderia ter resgatado, é responsável, eu sou responsável, todos nós. Agora, já aconteceram outras vezes no Carrefour, só que não tinha vídeo, não tinha prova. Eu já ouvi falar de outros Carrefours, que tem sala, mas nunca tive nada comprovado. Hoje fiquei muito feliz. Estava em... Aonde que eu fui? Piracicaba, né? Piracicaba, no fórum, e escutei uma advogada que estava na sala falar que o Carrefour de Piracicaba faz feira de adoção para os animais que são abandonados lá pela região. Fiquei muito feliz de ver a atitude. Mas a pressão em cima do Carrefour é para ter ajuda para a lei, é para... A gente precisa mexer, essa punição que tem é muito pequena, as pessoas não se importam. Você vai... Vou fazer BO, as pessoas dão risada da gente, sabem que não dá essa nada. Questão do BO, só para finalizar, Carlos, vi uma condição de maus tratos, o que eu preciso fazer? Então, o que acontece com a punição branda, o maior problema não é nem a punição branda em si. O problema é que, pelo tamanho da punição, esse crime o crime de maus tratos aos animais é considerado um crime de menor potencial ofensivo. E aí acaba indo para a Lei 9.099, que é aquela lei dos juizados especiais, que vira transação penal, vira cesta básica, e ninguém é preso em flagrante. Vira nada, no final. Acaba não virando nada. Então, assim, talvez não fosse nem preciso aumentar a pena, talvez fosse necessário que os crimes ambientais, ou pelo menos esse de maus tratos, não fosse para o juizado especial. Né? Se você pensar que a pena de 3 meses a 1 ano, isso de fato fosse cumprido, já estava bom. Só que não vai, né? Porque vai para o juizado especial. Agora, o que é importante a gente dizer? Não é porque a pena é branda que deixa de ser crime. Então, assim, é preciso denunciar. Aqui na Grande São Paulo tem a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, né? Qualquer um acha no Google. Essa denúncia pode ser feita eletronicamente, ela é encaminhada para a delegacia mais próxima dos fatos, ou presenciou ali maus tratos, 190, a polícia militar, mas não vai, tem que atender, se vai na prática a gente não sabe, mas tem que atender, e tem que ser denunciado. Por quê? Apesar de ser um crime de menor potencial ofensivo, que a gente acha um absurdo, porque é um crime que normalmente envolve tremenda violência, sim. Como é que você pode falar que espancar um animal tem menor potencial ofensivo? Aquela pessoa é violenta, a pessoa que fez aquilo, né? Mesmo sendo considerado menor potencial ofensivo, mesmo pagando cesta básica ou tendo transação penal, a pessoa perde a primariedade, dependendo do caso, se não ocorrer a transação. Se essa pessoa reincidir naquilo, ela começa a se complicar. Então é importante denunciar mesmo com a pena baixa e mesmo tendo esses problemas. Vamos ver se vai ter essa reforma agora legal e se isso de alguma maneira vai ficar um pouco melhor, para que os animais em geral consigam começar a ter os seus direitos respeitados, né? Sim, claro. E eu acho que esse caso foi importante para isso. Nós já éramos muitos, né? Muitas pessoas querendo defender os animais. Só que talvez a gente tivesse muito espalhado. E aí, quando acontecem esses casos com mais repercussão, as pessoas se juntam e começam a pressionar. A gente tem projeto de lei parado na Câmara e no Senado há
mais de 10 anos, esses que entraram agora estão lá 3, 4 anos e parados. Aí surge, opa, vamos votar, vamos ver o que acontece. Então, esses casos são importantes, é importante a repercussão, sim. E é importante denunciar, claro, sem dúvida. Sim. Carlos, Márcia, muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Só para dar o serviço, ó, nesse domingo, dia 16 de dezembro, a Feira de Adoção de Animais acontece no Paço Municipal de São Bernardo do Campo, das 11 às 18, e as protetoras independentes também vão estar arrecadando ração para os animais. Antes da gente chamar o break, eu tenho o prazer de apresentar para vocês a Maloca, a minha cachorra. Quer ver? A gente separou uma foto. A minha Bibi. Cadê a foto? Olha lá, a Maloquinha, meu bebezinho. Que lindo. Que foi a Bibi quando eu adotei. Olha lá, a Maloquinha. Eu adotei a Bibi da Márcia, que virou a Maloquinha. A Bibi era um cão comunitário que colocaram fogo. Ai, que horror. Eu também tenho um cachorrinho adotado. Também tem um cachorrinho adotado. Maravilhoso. É isso, a gente tem que incentivar muito essa adoção responsável e bastante consciente. Obrigada, pessoal. Gente. Não se esquece de seguir as nossas redes sociais, é muito importante. Só assim você receberá as notificações e as novidades da TVT. É só acionar o sininho. Em todas as redes estamos como Rede TVT. Curte a gente.